E aí, galerinha? É, Depois de termos reproduzido essa partida, eu resolvi, a pedidos, fazer um certo comentário sobre esses dois jogadores, tanto o Diglin como Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, dotado de uma criatividade sobre-humana, um jogador que admiro por bastante, e Diglin por ser um dos jogadores que eu vejo que é um jogador bastante preciso, mas nesta partida eu vi algumas coisas que eu achei bastante interessante. O Diglin jogou de brancas, jogando D4, já de início é denotada de que pode ser considerado uma abertura fechada, mas temos outras respostas dentro disso a não ser o D5. E Magnus Carlsen decide fazer uma resposta diferente, jogando cavalo F6, trazendo uma resposta que é muito até muito usada essa resposta dentro da Índia, o jogo da Niso-Índia e defesa Alekhine, né? E também dentro desse lance também pode se vir a Catalã e outras mais. Diglin joga C4 e seguiu-se o Magnus Carlsen jogando E4. Depois disso, já se vimos que pode entrar em uma Niso-Índia e o Diglin jogou o cavalo F3 com este lance. No cavalo F3 é uma resposta da anti-Niso-Índia. Depois seguiu-se o D5, né? Diglin jogando G3 com a intenção de o Diglin jogou o G3 com o pensamento aí, com a intenção de dominar a diagonal de H1 a A8 e dando a origem à linha da Catalã com o bispo G2. Mas aí Magnus Carlsen joga bispo E7 e Diglin faz o lance que é bispo G2 e depois disso, já entrando na Catalã, o seguiu-se com os dois rocando. Carlsen roca e Diglin roca. Após isso, temos aí um lance bastante ousado do Carlsen, que é Der por C4. Depois disso, seguiu-se que o peão ficou aí sozinho e Diglin resolve ir atrás de recuperar esse peão, jogando dama C2. E o Carlsen faz um lance bastante interessante, que é defender o peão de C4. Agora, um lance que eu achei bastante interessante, que o Diglin, de vez de jogar o cavalo em E5, que poderia ser facilmente barrado pelo cavalo D5, o Diglin jogou o A4, porque não seria válido fazer esse tipo de lance aí, porque seria facilmente barrado pelo cavalo em D5. Após isso, o Carlsen não quis trocar e jogou B4. Também, da mesma forma, eu não achei interessante fazer esse lance agora, o cavalo em E5, e Diglin jogou o cavalo de F em D2, apesar desse lance parecer tanto estranho, devido a fechar um possível desenvolvimento do bispo, né? Mas também, em compensação, ele está atacando tanto a torre, né, em A1, como está atacando o peão de C4. E o Carlsen resolve agora jogar o cavalo D5, barrando o ataque sobre a sua torre e devolvendo o peão que o Diglin recupera. E o Diglin não recupera jogando a dama, porque não seria muito interessante, porque temos aí o bispo, né, em A6. Então, Diglin toma com cavalo por C4, recuperando o peão. E a partir se seguiu-se C5, aí D por C5. E poder de qualquer outro jogador,
poderia tomar esse peão. E Carlsen faz um lance bastante interessante jogando bispo em A6. E seguiu-se cavalo em E3, cavalo D7. E agora Diguelin vai à procura de uma troca. Diguelin, olha, desculpem, o Carlsen vai atrás para recuperar uma troca, né, dando uma troca aí. E cavalo captura. Vamos lá, devagarzinho aqui, que eu não sou muito, foi muito rápido. Cavalo captura em D5 e o Carlsen captura em D5. Tendo visto agora o peão barrando o ataque sobre a torre. E Diglin poderia muito bem tomar esse peão aí, mas resolveu jogar C6. Se amarrou no peão. E agora o Carlsen não se preocupa muito em tirar o cavalo dessa posição e joga direto o torre C8, cravando a dama. Agora o Diglin joga bispo F4, dando um apoio ao possível avanço, né, um suporte para um avanço aí, a casa C7 com o peão. Carlsen joga cavalo C5, tirando a dama dessa batalha, né? E depois disso se jogou C7. Facilmente o Carlsen tira a dama para D7. E depois Diglin joga cavalo D2. E agora um lance que eu acho interessante, porque o Carlsen tem uma visão muito criativa, uma jogada totalmente ousada do Carlsen, porque o Carlsen faz um lance que eu acho bastante interessante. Já tinha tirado a dama da defesa sobre o peão de C7 e agora o Carlsen vai à procura de tirar o bispo dessa diagonal, jogando o G5. E aí, jogando, Diglin joga bispo E5, Diglin tenta segurar aí a diagonal e o Carlsen tem a chance de recuperar o peão com o bispo por E2, mas ele resolve jogar F6, né, tirando o bispo da parada também, e o bispo sem poder, mas agora resulta defender esse peão de C7 e é forçado a jogar em bispo D4. E agora o Carlsen recupera com torre por C7, recuperando o peão e colocando a torre na cara da dama, né? Agora com uma diagonal, uma coluna praticamente aberta, ou seja, está aberta para a torre. E Diglin, de nada besta, tira a dama desse baque aí, jogando dama D1. E a partida seguiu-se cavalo C6. Depois de cavalo C6, seguiu-se cavalo B3, bispo C4. Depois cavalo A5 e cavalo captura D4. Dama por D4. E mais uma vez, agora o Carlsen deixa de ir atrás do peão e faz esse lance aí. E agora, o que acontece esse lance que ele vai fazer agora, que é o bispo, o rei em G7, é um lance que eu acho bastante interessante, porque o rei em G7 tira a possibilidade de Diglin dar um cheque aí quando for a troca de caso for atrás daquele peãozinho de A2. Depois seguiu-se torre de F em C1, bispo captura em E2. Eu até pensei que esse peão aí não ia cair, ele ia ficar até o final do jogo, ó.
mas agora ele foi embora. Aí torre captura em C7, dama por C7. Depois torre em E1. Dana, o Diglin faz aí um raio-x no par de bispo do Carlsen. Mas aí o Carlsen acha um lance jogando bispo C5. Depois dama captura D5. Torre E8. Defendendo o seu bispo que estava caindo e resolveu o problema do raio-x. Agora Diglin faz um lance que eu acho esse lance até um pouco mais fraco, né? É um lance posso dizer que é um lance impreciso jogando dama B7. Poderia ter jogado dama C6, porque aí seguiria dama por C6, cavalo por C6, bispo H5, torre C1, bispo F8, dama captura A7, torre E2, B3, bispo F7, cavalo C6, torre B2 e bispo E4, torre captura B3 e ficaria um jogo interessante e até melhor para ambos os lados. Mas o Diglin resolveu entrar nessa linha e Carlsen resolve aproveita a troca e troca as damas com dama por B7. Depois cavalo por B7 e seguiu-se bispo F8, bispo C6, torre E7, F3, depois bispo C4 e agora tem as trocas, né? Depois disso dama por E7 cheque, bispo por E7 e agora entrou em um final que o Carlsen entrou com uma vantagem devido a essa imprecisão de dama em B7 chamando para umas trocas, levou um final até melhor para o Carlsen, porque se observarmos o cavalo do Diglin está praticamente preso aí pelos bispos e o jogo vai entrar em um final bastante preciso. Ambos os lados terão que jogar com mais precisão. Depois disso, Diglin joga rei F2, com a teoria de que o rei, quanto mais próximo do centro no final, é importante, mas nem todas as vezes. Primeiro tem que consertar e deixar bem formado a estrutura. E depois disso, o Carlsen joga F5, tentando aí barrar a subida desses peões. Diglin joga E3, depois o Carlsen joga bispo G8. Depois de rei D3, G4. Aí o Diglin comete mais uma imprecisão, jogando cavalo A5. Seria mais válido jogar direto. Seria mais válido jogar direto no lugar de jogar cavalo A5. Jogar direto o F4, porque jogando F4, né, seguraria os peões e seguiria-se com H5, A5, bispo F6, cavalo D6, bispo por B2, cavalo por F5, rei F6, cavalo A3, E3, B3 e bispo D5, bispo por D5, cavalo por D5 cheque e rei E6. E agora o jogo teria ficado até melhor para o Diglin. Mas continuando, depois que ele jogou o cavalo em A5, o Carlsen joga bispo C5. E seguiu-se com cavalo C4, bispo G1. E agora nós lembramos que aqui tem uma possível com o cavalo E3,
bispo E6, aí F por G4 e F por G4. Depois de rei E2, a intenção de Diglin era fazer o que aconteceu com o Bob Fischer, né? Que essa armadilha é bastante interessante, que depois de no Calce jogar H5, a intenção foi prender esse bispo nessa casa. Depois de bispo por D5, Carlsen prefere conservar, jogando o bispo em D7. Depois de bispo B3, o Carlsen toma bispo por H2. Depois de rei F2, tentando agora prender o bispo, o Carlsen resolve devolver o peão jogando H4. E o Diglin comete mais outra imprecisão, que era G por H4. Seria mais válido o Diglin jogar cavalo em F1, porque esse lance ele era bastante até interessante. Se ele não tivesse capturado, porque depois que G captura, né? H por G3 cheque, e poderia se tomar o peão e fazer um jogo até melhor do que esse lance. Mas aí seguiu-se, depois de Diglin capturar, o Carlsen joga bispo E5. Depois de bispo E5, mais um lance do Diglin de imprecisão dentro de um final, jogando cavalo C4. Seria mais válido jogar o A5, porque jogando o A5 seguiria bispo D4, rei E2, rei G6, cavalo D5, bispo B5, cheque, rei G2, rei H5, cavalo por B4, bispo por B2, bispo D5, G por D4, cavalo D3, bispo F6. E o jogo se seguiria, apesar do peão, seguiria um jogo até mais válido. Mas aí o Diglin jogou o cavalo C4. Eu acho esse lance meio fraco. Depois o Carlsen jogou G3 cheque, rei vai para G1, bispo F4 e bispo D1, bispo E6, B3 e H6, A5, bispo E4, rei F1, rei G7. Agora o Carlsen tenta trazer, depois que os seus bispos estão bem posicionados, agora vai trazer o seu rei para o centro e tentar ter um jogo mais agressivo agora, dando mais atividade ao seu rei. Depois de rei G1, rei F6, rei F1. Esse lance também, para mim, foi um lance impreciso do Diglin, porque seria melhor ter jogado o A6, porque aí rei E6 e seria mais interessante. Então jogando rei F1. Depois disso, o Carlsen joga rei E6, uma imprecisãozinha muito pouca, mas nada de tão agressivo, que ele poderia ter jogado logo direto o G2 dando cheque. Depois de H5 do Diglin, o Carlsen joga rei D5 e Diglin faz mais outra imprecisão jogando o A6. Ele poderia ter jogado o bispo G4. Depois disso, rei D4,
bispo G4, rei C3, bispo E6 e bispo C2. Mais outro lance que eu acho impreciso, que era o cavalo em A5, seria melhor ter jogado o H6, porque depois de bispo H6, o jogo ficaria mais até mais interessante. Mas aí depois seguiu-se o Calcio jogando bispo C7 e agora cavalo B7, um lance que dá a chance de o Carlsen dar o mate, né? Porque já está se seguindo para uma rede de mate e depois de bispo D3, D3 cheque, rei G1, o Carlsen faz um lance que eu não posso nem julgar porque ele joga muito bem, mas é o que eu vi dentro dessa posição, foi que não era para o Carlsen ter capturado em A6. Eu acho que o lance mais interessante, que daria resultado em mate, era bispo E4, porque seguiria-se dessa forma. Rei F1, G7, G2, cheque, rei F2, bispo B6, cheque, rei G3 e agora resultava em um mate. Se ele se ele resolvesse e não foi mate aqui, não é mate. Só foi o cheque, que aí depois seguiria rei F4, aí depois teria mais aqui ainda tem um mate, porque rei D4, depois de cavalo D6, bispo C7, H6 e aí entra com o bispo captura em D6 e daria o mate. Então esse lance aqui nesse lance aqui eu acho que o Carlsen não tinha visto essa posição e provavelmente o Diglin deve ter visto isso e resolveu abandonar a partida porque já não era mais uma posição bastante interessante para o Diglin. E o Carlsen talvez não viu essa rede de mate, cometendo essa pequena imprecisão de capturar e não indo direto para bispo em E4. Talvez ele não viu essa posição, porque o Carlsen ele gosta de ter um jogo bastante seguro dentro da posição, e isso é uma coisa que define um jogador que se joga um jogo segurando a sua posição. Isso é o correto. Não é o correto não, no xadrez não é trocar o certo pelo duvidoso. Até porque, apesar de ser uma pequena imprecisão, como eu mostrei algumas do Diglin, aqui seria um lance melhor para o Carlsen, mas o Carlsen preferiu garantir, já estava garantido praticamente o final com esse pai de bispo, ele quis garantir a partida, que recuperando alguns peões. Acho que o Carlsen tem aprendido isso com o AlphaZero, com esses grandes computadores de ensino e de cálculos, né? Porque denota-se que tem que ter uma criatividade muito forte para poder ver esse tipo de lance aqui, que eu, depois de algumas análises, eu vi que o Diglin desistiu porque sabia que bem por aqui teria uma rede de mate e seria tarde para ele. Então, seguiu-se aqui para vocês mais uma vez o mate que ocorreria, que o Diglin já esperava. Então, obrigado aí pela força em ter assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscrever no canal, apesar de eu ainda estar começando dentro com os meus vídeos.
Ainda não tem vídeos editados porque estou aprendendo a editar, então estou fazendo os vídeos mesmo falando sem editar. E vamos aí levando no natural mesmo e vamos aprendendo. É o importante aí. Obrigado a todos.